Bom dia a todos. Iniciaremos agora a apresentação do trabalho de doenças de etiologia desconhecida pela disciplina de fitopatologia aplicada. O grupo é composto pela Aline, Patrícia, Thomas e Sueli. Bom, iniciaremos falando sobre os postulados de Koch. Robert Koch foi um médico alemão muito engajado com os problemas da sociedade onde ele vivia. Então, através das observações que ele fazia, ele notou que muitas ovelhas faleciam e ninguém sabia o porquê. Então, ele resolveu estudar a fundo o porquê isso acontecia. E através dos seus estudos, ele descobriu que essa doença era anthrax, doença biótica causada pela bactéria Bacillus anthracis. E essa doença anthrax foi a primeira doença biótica infecciosa descrita no mundo. E através desses estudos que ele fez, ele escreveu o postulado de Koch, que nós iremos falar um pouquinho mais para frente. Bom, então o objetivo, dos postulados e dos procedimentos que ele fez eram para identificar qual era o agente causal, qual micro-organismo causava a doença. E para a gente relembrar um pouquinho, uma doença ela só pode ser expressa, só pode se expressar se ela tiver todos os pontos do triângulo, que é o patógeno presente, o ambiente favorável, e um hospedeiro suscetível. Bom, mas o que a gente faz quando a gente não identifica essa doença em campo? Bom, geralmente, nós vamos a campo, identificamos os sinais e os sintomas que a planta e o patógeno estão apresentando, anotamos tudo, fazemos anotações, levamos para casa, e damos uma olhada nos livros de fitopatologia e buscamos encaixar tudo aquilo que a gente viu em alguma doença que já foi descrita. Caso a gente não encontre, a gente manda uma amostra para o laboratório e eles também tentam, através de procedimentos laboratoriais, identificar qual doença se trata. Bom, e aqui está a sequência de procedimentos que o laboratorista ele vai ter que seguir. Primeiro, para se identificar essa doença, o patógeno ele vai ter que estar associado, estar em uma associação constante com o hospedeiro, ou seja, esse micro-organismo ele tem que estar associado com a doença nas plantas sintomáticas, mas não deve estar presente. Depois, faz-se o isolamento e o cultivo desse patógeno em cultura pura, ou seja, onde ele vai se desenvolver somente ele e não outros patógenos. E depois faz a inoculação do organismo em plantas sadias. Então, esse micro-organismo em cultura pura, ele deve ser inoculado em plantas sadias da mesma espécie e variedade e produzir a mesma doença nas plantas inoculadas. Não pode, eu vou inocular 20 plantas, as 20 plantas têm que desenvolver os mesmos sintomas e os mesmos sinais. Depois, eu faço o reisolamento do patógeno para conferir, o desenvolvimento desse patógeno vai ser igual ao desenvolvimento que ele teve no isolamento e no cultivo inicial. E a partir disso, agora iremos falar um pouquinho sobre algumas doenças de etiologia desconhecidas. Bom dia, galera! Vou estar falando um pouquinho para vocês sobre uma doença de etiologia desconhecida, que é a mancha marrom na pupunheiro. O plantio no Brasil com a exploração e a destruição do palmito nativo do Brasil, que era o palmito Jussara na Mata Atlântica e o açaí na Amazônia, eles tornaram o cenário favorável para a implantação de agrossistemas com palmito. E o palmito Jussara, ele foi um palmito bastante preferido pelos produtores de toda a região do Brasil, por conta dele ter um cultivo com característica de porfilhamento, com precocidade e a não oxidação do palmito, além da boa produção de qualidade de palmito. Mas, como a gente sabe, toda cultura tem fitopatógenos que acarretam o desenvolvimento da cultura. A pupunheira não é diferente, pois tem fitopatógenos que atacam desde a sementeira até o desenvolvimento da cultura fixa em campo.
E alguns desses fitopatógenos que a gente pode estar citando o Coletrotum glosporoides e a Phytospora nicotianae. O relato dessa doença foi na região sul e sudeste do Brasil. Quais são as condições para o desenvolvimento dessa cultura? A gente já ter os primeiros sintomas. Dias chuvosos e temperatura por volta de 25 a 30 graus Celsius. Os sintomas são bastante característicos. Podemos observar um formato arredondado a ovulado, apresentando de 15 milímetros de diâmetro, com uma coloração amarelada, que pode se tornar encharcada, e em seguida o desenvolvimento de pontuações bronzeadas com halo amarelado. Com o avanço da doença, a gente pode observar uma diferenciação do bronzeamento. Internamente, a gente vai observar um bronzeamento mais escuro. Externamente, mas de maneira limitada, a gente vai observar um bronzeamento mais claro, puxando para o lado de palha. E mais externamente, a gente pode observar uma continuação do halo amarelado. Como vocês podem ver nas imagens, eu coloquei umas imagens ilustrativas para mostrar como seriam essas manchas marrons. Olá, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a morte súbita de citros, representado pelas letras MSC. Então, o que é essa doença? A doença, ela é uma doença destrutiva, então ela representa uma ameaça muito grande para a citricultura brasileira, né? Porque ela atinge laranjais, doces e tangerinas, cravo e pocã. Então, essas variedades, elas são enxertadas com porta-enxertos que são intolerantes, como, por exemplo, o limão-cravo, né? Ela não causa a morte repentina da planta, então ela vai matando aos poucos, então tem uma seca de alguns ramos, né? Aí começa a diminuir a quantidade de frutos, começa a diminuir o tamanho da planta e o peso desses frutos. Então, para comércio, isso não é interessante. Então, essa morte súbita de citros, ela não tem uma causa realmente confirmada. Então, existem suspeitas. Então, essas suspeitas, elas podem ser causadas com variantes, por exemplo, da tristeza de citros, que é uma das vertentes a ser estudadas, que estão sendo estudadas ainda, mas que é uma direção já para descobrir a real causa dessa morte súbita. Então, ela tem um vetor muito importante, que é o vetor aéreo. Então, por isso tem a necessidade de fazer quebra-ventos, né, ao redor dos laranjais. Então, foram realizados alguns estudos em vários talhões com diferentes idades, então pôde-se concluir que o tempo de incubação desse vírus ele vai de 2 a 3 anos. Então, ele exige uma medida maior de controle, porque assim que ela é detectada em propriedades próximas, já é necessário fazer o controle dessa doença. Então, é muito importante a gente ressaltar que a análise de progressão, a análise da curva de progressão da doença é muito importante ser estudada nesse momento. Porque quando eu faço essa análise dessa curva de progressão, eu consigo acompanhar, por exemplo, a velocidade de evolução do aparecimento dos sintomas. Então, quando eu tenho essa análise de curva, eu consigo detectar mais rápido os sintomas e eu conseguir agir de forma exata para que não perca e não atinja totalmente a plantação, trazendo perca para mim e trazendo mais doença ainda para todo mundo. Bom dia, me chamo Thomas, dando continuidade a doenças de causa desconhecida. Outro exemplo que vamos abordar é o amarelecimento fatal da nudezira. O palmeiro tem seu centro de origem no continente africano, foi trazido para o Brasil no século XVI, introduzido no sul da Bahia, onde se adaptou muito bem. Com a expansão do território brasileiro na região amazônica,
ela foi introduzida em alguns estados, principalmente no Pará. E a partir daí começou a desenvolver essa doença. A broca do olho do coqueiro é uma das principais pragas e é tida como facilitadora para outras doenças, como o anel vermelho, que é causado por um nematóide. Outra doença importante é a fusariose, que pode ser causada por fungo ou protozoário. Todos os agentes causais dessas doenças serviram como linha investigativa para o amarelecimento fatal, que também pode ser confundido com uma doença comum na Colômbia, só que ela não gera o odor característico do amarelecimento fatal. A cultura foi introduzida em diversas cidades do Pará, né, em programa que visava atrair agricultores para a região nos anos 60 e 70. A doença surgiu em 74 na cidade de Benevides, no Pará, e teve um número de casos aumentando ano após ano. Em 81 foram detectados 125 casos e em 84 465, praticamente dizimando a plantação. As primeiras pesquisas para determinar a etiologia iniciaram em 1986, em parceria entre os produtores e a Embrapa. Com o temor do avanço da doença, né, os pesquisadores fizeram um zoneamento para tentar monitorar e tentar conter o avanço dessa doença. Foram identificar todo o quadro sintomatológico para tentar descobrir o agente causal, caracterizando os sintomas na parte aérea, folha e estipe e no sistema radicular. Seguindo a linha de agente causal seria de origem biótica, foi feita uma analogia com o amarelecimento letal dos coqueiros, né, que era uma doença conhecida na época. E o material foi coletado e enviado até para a Califórnia, onde essa doença era comum e o resultado foi negativo, que não tratava da mesma doença. Seguindo a linha que a doença seria de origem, teria um inseto como vetor, né, entomológica, durante 5 anos foram coletados insetos nas lavouras doentes e capturado mais de 631 espécies de insetos diferentes. Esses insetos foram submetidos a teste de transmissão e nenhum deles foi capaz de transmitir a doença. Além disso, foi utilizado inseticida na lavoura, né? E também a doença continuou havendo casos da doença. Então, essa análise caiu por terra. Outra linha de investigação, né, a linha fitopatológica, foram isolados e testados diversos tipos de micro-organismos encontrados na lavoura. E foram feitos tratamentos preventivos, curativos, e testes de patogenicidade, e todas as respostas foram negativas. Diversos outros testes foram feitos por meio de transmissão mecânica, através de extratos de plantas doentes em plantas sadias, tentaram avaliar a semente e isso não foi passando de geração em geração. E também outros vírus, viróides e fitoplasma foram testados, né? E nenhum deles foi detectado como agente causal. Depois de 10 anos de investigação, né, seguindo essa linha biótica, os pesquisadores concluíram que não se tratava de doença biótica e não era uma doença infecciosa. Então, as investigações passaram a focar nas causas abióticas, né, tentando fazer uma analogia com a nutrição ou propriedade física do solo. Até então, as pesquisas não conseguiram chegar a um agente causal. Uma hipótese recentemente levantada, em 2017, mais de 30 anos depois do início da investigação, segue a linha da aeração ineficiente do solo, né? Mas ainda não foi conseguido comprovar nada. As pesquisas continuam, o que demonstra a importância do agrônomo nesse segmento, tenta estabelecer, no papel do agrônomo, tentar estabelecer medidas de manejo adequado, diagnose, tratamento, prevenção de doença, né? Que demonstra também a importância de ter plantios consorciados, né? Tentar evitar todas essas doenças que podem causar enormes prejuízos. Estas são as referências utilizadas no trabalho. Gostaríamos de agradecer pela atenção de todos e estamos abertos a dúvidas.